Uma mulher gentil decide pagar o almoço de duas meninas que pareciam tristes e desamparadas, mas ela fica em choque quando o pai milionário delas aparece. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O aroma de peixe grelhado e mariscos frescos preenchia o pequeno restaurante à beira-mar no Ribeirão da Ilha, um charmoso distrito de Florianópolis. Renata ajustou o avental enquanto equilibrava 3 pratos em seu braço esquerdo, movendo-se com a destreza que apenas 5 anos de experiência como garçonete podiam proporcionar. Aos 28 anos, ela carregava nos olhos castanhos a determinação de quem já enfrentou muitos desafios, mas no sorriso, a doçura que sua mãe sempre dizia ser seu maior tesouro. Sequência de camarão na manteiga, tainha grelhada e arroz de mariscos, anunciou ela, colocando os pratos na mesa de turistas encantados com a vista para o mar azul esverdeado da Bahia Sul. O restaurante Sabor do Mar não era luxuoso, mas tinha conquistado uma clientela fiel pelo tempero autêntico da culinária açoriana e pelo atendimento caloroso. Renata ganhava pouco mais que um salário mínimo, suficiente para o aluguel de seu pequeno apartamento e as despesas básicas. Nos dias de folga, dava aulas de reforço para complementar a renda. Naquela tarde de quarta-feira, o movimento estava tranquilo, com apenas algumas mesas ocupadas por moradores locais e poucos turistas fora de temporada. Renata limpava uma mesa próxima à entrada quando ouviu o sino da porta tocar. Ao virar-se, viu 2 meninas idênticas de aproximadamente 6 anos, com vestidos floridos manchados de lama nas barras. Ambas tinham cabelos castanhos cacheados presos em Maria Chiquinhas desalinhadas. "Olá, mocinhas." Renata se aproximou, agachando-se para ficar na altura delas. "Estão procurando alguém?" "Estamos com fome", disse uma delas, a que parecia mais tímida. "Muito fome", reforçou a outra, olhando diretamente nos olhos de Renata. "E onde estão seus pais?" "Papai teve que atender o telefone", explicou a primeira. "Ele disse que voltava logo." Renata olhou para fora, mas não havia ninguém por perto que parecesse estar procurando as meninas. Elas estavam com as roupas sujas, como se tivessem brincado na areia da praia, e tinham expressões cansadas. "Vocês têm dinheiro para comer?" perguntou gentilmente. Ambas balançaram a cabeça negativamente. A menina mais falante suspirou. "Papai levou a carteira." O coração de Renata apertou. Ela conhecia bem a sensação de fome da infância, quando sua mãe, criando 3 filhos sozinha, às vezes precisava escolher entre pagar o aluguel ou fazer uma refeição completa. "Já sei. Que tal um almoço especial enquanto esperamos seu pai voltar? Por minha conta." Os olhinhos das garotas brilharam. "Pode mesmo?" perguntaram quase em uníssono. Renata as guiou até uma mesa com vista para o mar e rapidamente pediu ao cozinheiro, seu amigo Antônio, que preparasse 2 pratos infantis com peixe grelhado, purê de batata e legumes coloridos. Acrescentou suco de laranja natural e, para a sobremesa, 2 porções pequenas da famosa cocada mole da casa. "Como vocês se chamam?" perguntou enquanto servia os sucos. "Eu sou Sofia", disse a mais falante, "e ela é Júlia. Somos gêmeas." "Percebi", sorriu Renata. "E o que faziam antes de vir para cá?" "Brincamos na praia enquanto papai conversava com um homem", explicou Sofia. "Depois ele disse que íamos almoçar, mas aí o telefone tocou e ele teve que ir até o carro." Renata observava as meninas comendo com apetite, pensando em como crianças tão pequenas haviam entrado sozinhas no restaurante. Estava distraída nesse pensamento quando a porta se abriu novamente, e um homem alto, de porte elegante, entrou apressadamente. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem as meninas. "Sofia! Júlia!" exclamou ele, visivelmente aliviado e preocupado ao mesmo tempo. "Papai!" exclamaram as gêmeas em coro, com os rostos iluminados. O homem se aproximou rapidamente, suas feições tensas relaxando ao confirmar que as filhas estavam bem. Ele vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado, que contrastava com o ambiente despretensioso do restaurante. "Desculpe a demora, princesas", disse ele, beijando o topo das cabeças das meninas. A ligação era importante.
Mas não imaginei que vocês sairiam sozinhas do carro. Estávamos com fome, explicou Sofia com naturalidade, como se isso justificasse tudo. E a moça bonita nos deu comida, completou Júlia, apontando para Renata, que observava a cena com um sorriso discreto. O homem se endireitou e olhou para Renata, notando-a pela primeira vez. Seus olhos, de um verde intenso, encontraram os dela com uma mistura de gratidão e curiosidade. Muito obrigado por cuidar delas. Sou o Bernardo Monteiro, apresentou-se estendendo a mão. Renata Silva, respondeu ela, apertando-lhe a mão rapidamente. Não precisa agradecer. As meninas entraram dizendo que estavam com fome, e achei melhor alimentá-las enquanto esperavam. Bernardo observou os pratos praticamente vazios à frente das filhas, e depois olhou para as roupas manchadas de lama que elas vestiam. Uma compreensão súbita pareceu atingi-lo. Você pensou que elas... Começou ele, mas interrompeu-se. Renata corou levemente. Bem, elas estavam sozinhas, com as roupas um pouco sujas. Imaginei que talvez precisassem de ajuda. Um sorriso compreensivo surgiu nos lábios de Bernardo. Você pensou que minhas filhas não tinham condições de pagar pela comida. Eu só quis ajudar, respondeu Renata, subitamente constrangida. Minha mãe sempre me ensinou que ninguém deve passar fome, especialmente crianças. Bernardo retirou a carteira do bolso interno do paletó. Quanto devo pelo almoço delas? E, por favor, adicione uma boa gorjeta para você. Para sua surpresa, Renata balançou a cabeça. Não precisa pagar. Foi um prazer poder ajudá-las. Insisto, disse ele, já estendendo algumas notas. Ajudar alguém sem esperar nada em troca também é importante, respondeu ela com firmeza, recusando o dinheiro. Foi um gesto sincero. Algo no olhar de Bernardo mudou. Ele estudou o rosto de Renata com um interesse renovado, como se estivesse vendo algo raro e precioso que não esperava encontrar. Guardou a carteira lentamente, ainda mantendo os olhos nos dela. Papai, podemos voltar aqui amanhã? Perguntou Sofia, interrompendo o momento. A comida estava muito gostosa. E tem cocada de sobremesa, acrescentou Júlia, mostrando o potinho vazio. Claro que podemos, respondeu Bernardo, ainda olhando para Renata. Se a senhorita não se importar em nos receber novamente. O restaurante está sempre aberto, disse ela com um sorriso gentil, voltando ao seu profissionalismo. Trabalho aqui de terça a domingo, das 11 às 9. A partir daquele dia, Bernardo e as gêmeas tornaram-se presenças frequentes no sabor do mar. Inicialmente vinham apenas nos fins de semana, mas logo passaram a aparecer quase diariamente para o jantar. Renata descobriu que Bernardo era proprietário de uma das maiores incorporadoras imobiliárias de Santa Catarina, com projetos em toda a costa catarinense. Viúvo há 4 anos, dividia seu tempo entre administrar os negócios e criar as filhas, que claramente adoravam. Mesmo com as visitas regulares, Renata mantinha uma distância respeitosa, servindo-os com a mesma gentileza que dispensava aos outros clientes. No entanto, era impossível não notar como os olhos de Bernardo a seguiam pelo salão, ou como ele sempre esperava até que ela pudesse atender sua mesa pessoalmente. As gêmeas, por outro lado, não tinham reservas em demonstrar seu afeto. Traziam desenhos feitos especialmente para ela e contavam sobre seu dia na escola enquanto esperavam os pedidos. Renata guardava cada desenho e ouvia cada história com genuíno interesse, encantada com a doçura e vivacidade das meninas. Numa noite de sexta-feira, após 2 meses dessa rotina, Bernardo chegou sozinho ao restaurante. Era tarde, quase na hora do fechamento, e Renata estava ajudando a limpar as mesas. Senhor Monteiro, disse ela surpresa. As meninas não vieram hoje? Não, respondeu ele, parecendo um pouco nervoso, algo incomum em sua habitual postura confiante. Na verdade, vim aqui para conversar com você, Renata. Tenho uma proposta a fazer. Renata sentou-se à mesa indicada por Bernardo, sentindo-se estranhamente nervosa. Nos últimos meses, havia tentado ignorar a crescente atração que sentia por ele, convencendo-se de que mundos tão diferentes jamais se alinhariam. As meninas sentem sua falta quando não estamos aqui, começou Bernardo, girando distraidamente a taça de água entre os dedos. Especialmente nos dias em que você está de folga. Também sinto falta delas, admitiu Renata com um sorriso. São crianças maravilhosas.
Tenho tido dificuldades com as babás, continuou ele. Já contratei 5 diferentes nos últimos 6 meses. Nenhuma consegue estabelecer uma conexão genuína com Sofia e Júlia. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Elas precisam de alguém que realmente se importe, não apenas de uma funcionária cumprindo o horário. O coração de Renata acelerou ao compreender aonde a conversa estava indo. Gostaria de oferecer a você o cargo de babá das minhas filhas, disse Bernardo finalmente. O salário seria 3 vezes o que você ganha aqui, com todos os benefícios e folgas aos finais de semana. Você moraria em nossa casa, no quarto adjacente ao das meninas. A proposta era tentadora. Renata trabalhava no restaurante há anos, sempre com a esperança de economizar o suficiente para voltar à faculdade de pedagogia que abandonara no 3º ano quando sua mãe adoeceu. Mas havia algo mais além do dinheiro. Ela genuinamente adorava as gêmeas. Preciso pensar, respondeu sincera. É uma mudança muito grande na minha vida. Claro, disse Bernardo. Tome o tempo que precisar. 3 dias depois, após consultar sua família e pesar cuidadosamente os prós e contras, Renata aceitou a proposta. Seu último dia no Sabor do Mar foi celebrado com uma pequena festa de despedida organizada pelos colegas, com direito a bolo e presentes modestos que ela guardou com carinho. A mansão dos Monteiro, localizada em Jurerê Internacional, era imponente, com sua arquitetura contemporânea e vista privilegiada para o mar. No entanto, apesar de toda a beleza e conforto, Renata logo percebeu que faltava ali o calor de um verdadeiro lar. Os cômodos, embora decorados com peças caríssimas, tinham um ar impessoal, como páginas de revista que ninguém realmente habitava. As gêmeas receberam Renata com abraços apertados e excitação mal contida, arrastando-a imediatamente para mostrar seus brinquedos, livros e o quarto que seria dela, maior que todo o seu antigo apartamento. A empolgação das meninas era contagiante, fazendo-a sentir-se imediatamente bem-vinda. Nos dias que se seguiram, Renata estabeleceu uma rotina que combinava aprendizado e diversão. Pela manhã, depois do café, ajudava as meninas com as tarefas escolares, transformando exercícios de matemática em jogos e leituras obrigatórias em aventuras. À tarde, levava-as para brincar no jardim, onde inventavam histórias e construíam casinhas para as fadas que, segundo Sofia, viviam entre as flores. Uma das primeiras mudanças que Renata implementou foi envolver as meninas em pequenas tarefas domésticas, como arrumar as próprias camas e guardar os brinquedos, algo que as babás anteriores, temerosas de desagradar o patrão, nunca haviam feito. Para sua surpresa, Bernardo aprovou a iniciativa, comentando que sua falecida esposa, Helena, tinha planos semelhantes para a educação das filhas. À noite antes de dormir, Renata lia histórias para as gêmeas, muitas vezes criando contos originais que mesclavam princesas, piratas e elementos cotidianos que faziam as meninas rirem ao reconhecer situações de suas próprias vidas. Bernardo, inicialmente um pai presente, mas um tanto desajeitado, começou a participar mais ativamente dessas rotinas. O que começou como breves aparições para dar boa noite às filhas, evoluiu para participações nas sessões de leitura, com ele assumindo vozes diferentes para os personagens, provocando gargalhadas das meninas. "Você mudou nossa casa", comentou ele certa noite, depois que as crianças adormeceram. Estavam na varanda, compartilhando um momento raro de tranquilidade. "Antes era só um lugar onde dormíamos e guardávamos nossas coisas. Agora parece um lar novamente." "As meninas são incríveis", respondeu Renata, observando as estrelas que pontilhavam o céu de Florianópolis. "Elas só precisavam de espaço para serem crianças de verdade." "Não é só isso", disse Bernardo, seu olhar fixo no perfil dela. "É você, Renata." Sua presença trouxe algo que faltava aqui há muito tempo. O silêncio que se seguiu estava carregado de significados não ditos, de sentimentos crescendo silenciosamente, como plantas sob a terra, esperando o momento certo para florescer. O outono chegou a Florianópolis pintando as folhas de dourado e laranja. 6 meses haviam se passado desde que Renata começara a trabalhar na mansão dos Monteiro, e cada dia parecia fortalecer os laços que a uniam àquela família. Uma noite,
Após colocar as meninas para dormir, Renata encontrou Bernardo no escritório, cercado de plantas arquitetônicas e com expressão cansada. Silenciosamente, colocou uma xícara de chá ao lado dele, uma mistura de camomila e melissa que sua avó costumava preparar. "Obrigado", murmurou ele, afastando os papéis e tomando um gole. "Exatamente o que eu precisava. Parece cansado", observou ela, mantendo a distância respeitosa que sempre impunha entre eles, apesar da crescente proximidade emocional. "Projeto complicado em Balneário Camboriú", explicou Bernardo. "Mas não é só isso." Hesitou, passando a mão pelos cabelos escuros. "Júlia me disse algo interessante hoje." "O que foi?" perguntou Renata, curiosa. "Ela disse que queria que você fosse a mãe dela e de Sofia", respondeu ele, observando atentamente a reação de Renata. O coração dela acelerou. Crianças dizem coisas assim, sentem falta da mãe e projetam esses sentimentos. "É mais que isso", insistiu Bernardo, levantando-se e aproximando-se dela. "Júlia disse que você nos faz felizes, que o papai sorri mais desde que você chegou." Ele fez uma pausa, seus olhos verdes fixos nos dela. "E ela está certa." Renata sentiu o rosto esquentar. "Bernardo, eu sou sua funcionária." "No começo, sim", concordou ele, sua voz suave. "Mas agora, somos mais que isso, não acha? Essa conexão entre nós. Você também sente, não é?" A pergunta pairou no ar, demandando uma honestidade que assustava Renata. Ela pensou em todas as razões pelas quais deveria negar. A diferença social, o fato de ser funcionária dele, o medo de se machucar. Mas também pensou nas meninas, em como as amava, e em como seu coração acelerava cada vez que Bernardo entrava no mesmo ambiente. "Sim", admitiu finalmente, quase num sussurro. "Eu sinto." A confissão quebrou uma barreira invisível. Naquela noite, na varanda com vista para o mar, conversaram por horas, sobre suas vidas, sonhos, medos e esperanças. Bernardo contou sobre a perda precoce de Helena para uma doença cardíaca, sobre a culpa que sentia por trabalhar tanto enquanto ela estava doente, sobre seu medo de não ser um bom pai sozinho. Renata falou sobre sua infância simples, mas feliz, sobre abandonar a faculdade para cuidar da mãe, sobre seu sonho de um dia ter sua própria escola. Nos meses seguintes, o relacionamento floresceu com a delicadeza de algo precioso e inesperado. Bernardo fez questão de redefinir o papel de Renata na casa. Ela não era mais funcionária, mas parceira, amiga e, cada vez mais, alguém essencial em sua vida e na das filhas. Sofia e Júlia, longe de se surpreenderem com a mudança, pareciam apenas satisfeitas por algo que já consideravam óbvio há muito tempo. "Nós sabíamos", confidenciou Sofia a Renata uma tarde, enquanto faziam biscoitos na cozinha. "Papai olha para você do mesmo jeito que o príncipe olha para a princesa nos filmes." Foi durante uma sessão de cinema em família, assistindo a um filme de animação escolhido pelas gêmeas, que Bernardo surpreendeu a todos. Quando o filme terminou e as luzes se acenderam, ele se ajoelhou diante de Renata com uma pequena caixa de veludo nas mãos. "Não planejei um discurso elaborado", disse ele, visivelmente nervoso. "Só sei que quero passar o resto da minha vida com você. Sofia, Júlia e eu queremos que você faça parte oficialmente da nossa família. Renata Silva, aceita se casar comigo?" Com lágrimas nos olhos, enquanto as gêmeas observavam ansiosas, Renata respondeu o único sim que importava em sua vida. O casamento aconteceu 3 meses depois no jardim da mansão, decorado com flores nativas da Mata Atlântica. Foi uma cerimônia simples, mas emocionante, com poucos convidados. A família de Renata, alguns amigos próximos, e Antônio, o cozinheiro do Sabor do Mar, que a conduziu até o altar como figura paterna. Sofia e Júlia, deslumbrantes em seus vestidos azul celeste, espalharam pétalas pelo caminho, seus rostos iluminados pela felicidade de ver oficial o que seus corações infantis já sabiam há muito tempo, que sua família estava completa novamente. Durante os votos, Bernardo olhou profundamente nos olhos de Renata e declarou: "Você me ensinou que a verdadeira riqueza está nos sentimentos, nas pessoas que amamos. Quando minhas filhas entraram naquele restaurante e você lhes ofereceu ajuda sem esperar nada em troca, algo mudou em mim. Prometo honrar esse coração generoso,
pelo resto de nossas vidas. Renata, por sua vez, respondeu com voz embargada pela emoção. Prometo caminhar ao seu lado sempre, construindo nossa história dia após dia. O que começou com um simples gesto de bondade se transformou no maior presente que eu poderia receber. Uma família para chamar de minha. O beijo que selou a união foi aplaudido efusivamente, especialmente pelas gêmeas, que pulavam de alegria. A festa que se seguiu foi animada, com música, comida deliciosa preparada por Antônio e muitas risadas. No final da noite, quando as estrelas já brilhavam no céu de Florianópolis, Bernardo, Renata, Sofia e Júlia observavam o mar da varanda, agora uma família oficialmente unida. Sabe o que é mais legal? Perguntou Júlia, olhando para a nova madrasta. O que, meu amor? Indagou Renata, acariciando os cabelos da menina. Que essa história começou porque estávamos com fome e nossos vestidos estavam sujos, respondeu ela com a sabedoria simples e profunda das crianças. Todos riram, reconhecendo a verdade naquelas palavras inocentes. Por vezes, os maiores encontros da vida começam nos momentos mais simples e inesperados. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Esperamos que a história de Renata e Bernardo tenha tocado seu coração e deixado uma mensagem especial sobre como pequenos gestos de bondade podem transformar vidas inteiras. Se essa narrativa emocionou você, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei no vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta todos os dias. E, claro, queremos muito saber sua opinião. O que você sentiu ao descobrir que as gêmeas Sofia e Júlia estavam desde o início unindo esses dois corações? Conte para nós nos comentários. Voltamos amanhã com mais uma história que vai tocar seu coração e fazer seu dia mais especial.